É com muita satisfação que nós recebemos aqui na 102 FM o Paulo Aze, jogador de futebol profissional, lateral direito do Cagliari, da Itália, primeiro jogador nascido em Bragança Paulista a atuar no futebol europeu, e hoje atuando num time que disputa um campeonato de ponta, que é a Série A, né, todos conhecem o campeonato italiano, sem dúvida nenhuma um dos mais fortes do mundo, e o Paulo Aze, por que não, representando Bragança também nessa competição e em todas as competições de ponta que hoje o Cagliari disputa. E a gente, nessa entrevista, vai poder conhecer um pouco mais de mais esse Bragantino ilustre. Tudo bem, Paulo? Prazer recebê-lo aqui na 102 FM. Prazer é meu estar aqui com vocês. É uma alegria poder compartilhar um pouco da trajetória e compartilhar com o povo, né, da minha terra aí, pessoal que acompanhou um pouco desse início. Tenho boas lembranças, bons amigos, e é sempre um prazer também poder voltar em Bragança, visitar os lugares onde eu comecei a jogar, e então é uma alegria estar aqui. Bom, Paulo, conta pra gente como é que foi justamente esse seu início, né? Seu começo em Bragança Paulista, passou pelas escolinhas aí de futebol amador, como é que foi? Então, eu acho que teve um momento que foi muito importante assim na minha proximidade com o futebol. Foi quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo em 2002, certo? Isso, o último título, por sinal, né, do Brasil na Copa. Então, cara, e aí aquela febre, né? Pintavam as ruas, a gente saía para jogar bola na rua. Eu acho que eu peguei uma das últimas gerações aí da ponta do dedão cortada aí. Só quem é dessa época vai saber, né? Jogava bola na rua descalço. E aí, eu lembro que jogando na rua mesmo, eu descobri que algum dos meus vizinhos treinava no Legionários. Então eu cheguei pro meu pai, eu tenho essa cena gravada na minha cabeça até hoje, né? Eu falei, pai, por favor, me leva lá no Legionário para eu começar a jogar bola e tal. Então foi uma iniciativa minha, assim. E aí eu lembro que meu pai até hesitou um pouquinho, assim, ele falou, vamos com calma, vamos analisar como é a escolinha e tal. Eu comecei a chorar, falei, por favor, pai, quero jogar, eu quero ir lá, eu quero conhecer. E aí no final de semana seguinte, meu pai levou pela primeira vez para eu ter um início assim, né? Então foi ali no Legionário onde eu passei uma boa parte assim do meu tempo em Bragança e desse início da carreira. Bacana. E aí, depois, até a sua profissionalização, como é que você se tornou um jogador de futebol profissional? Cara, ó, é uma história assim muito muito engraçada porque geralmente as pessoas têm uma ideia e a gente escuta muitas histórias de jogadores que tiveram uma base em algum clube, despontaram no profissional, tiveram uma passagem para a Europa. Então assim, e no meu caso eu sou assim um jogador que não teve uma categoria de base fixa. Então assim, ó, vou elencar rapidamente aqui para você para ter uma ideia de como foi assim. E eu também acho que é um grande encorajamento para quem está me ouvindo a não desistir, sabe? Porque eu perseverei em meio a situações onde talvez a pessoa pudesse falar assim, não, daqui não vai sair nada. E às vezes basta um jogo, basta uma pessoa específica estar te vendo, basta um momento para que as coisas tomem um caminho diferente. Então, ó, eu tive vou falar rapidamente aqui para não tomar muito tempo, mas é interessante. Eu tive esse começo no Legionários, certo? Categoria de base e tal. Depois tinha um projeto chamado Nakazawa. Não sei se você já ouviu falar desse Lembro, projeto. sim, recordo. Eu ia com o Lucas, talvez ele esteja me ouvindo aí. Manda um abraço para ele. E aí, eu comecei a fazer parte desse projeto. E através desse projeto, nós tivemos um contato que nos levou para o Paraná Clube. Então, lá pelos meus 15 anos, foi a minha primeira saída de Bragança, saída do Legionário. Eu estava ali no Sub-15 e eu tive essa oportunidade de ir para esse projeto no Paraná, que durou pouco. Duraram alguns meses, depois você sabe como é que é no futebol, né? Troca diretoria, troca projeto, e eu retorno para Bragança.
Quando eu retorno para Bragança, eu continuei treinando. Na época tinha uma parceria entre o Bragantino e o Legionários. Então tinha o Bralec, Sim. e então a gente treinava lá. E aí, cara, apareceu uma oportunidade para eu me profissionalizar no Matonense. E aqui foi o momento chave da minha carreira, porque assim, Matonense jogava a Bzinha. E foi um passo assim, onde eu lembro que meus pais me levaram para lá e tal, era distante de Bragança, não tinha umas condições, tipo assim, não tinha uma grande estrutura ali, era aquela dificuldade inicial de você disputar um campeonato um pouco mais inferior do nosso circuito ali, e eu falei, eu vou. Então eu fui para lá, enfrentando as dificuldades, e um time me viu fazendo um jogo lá e me levou, que foi a Ferroviária de Araraquara, onde eu comecei a entrar mais numa rotina realmente de atleta, de entender. Eu até tenho algumas pessoas que me pedem dicas e tal, que são mais jovens, e eu falo, cara, desde já comece a conscientizar o quão importante é uma rotina de atleta, uma boa alimentação, os treinos corretos, porque quanto mais cedo o seu corpo se adaptar com isso, mais você vai criando essa mentalidade. Por isso que é muito importante alguém ter uma boa base para chegar no profissional. E eu fui nessa escalada aí. E aí, cara, através da Ferroviária, mais uma vez eu fui dispensado. Volto de novo para Bragança. Eu já estava aí chegando perto dos 18 anos, estão chegando perto daquela idade crítica, assim, onde se você não engaja alguma coisa, as coisas começam a. E aí eu consegui um contato para fazer uma peneira no Audax, em São Paulo. Então eu fui, passei nessa peneira, fiquei lá mais um período também e mais uma vez fui dispensado. Volto para Bragança. E aí nesse retorno para Bragança eu consegui através do treinador do Audax, ele me ajudou e me indicou para o Jundiaí, para o Paulista de Jundiaí, onde foi o meu último clube. Depois eu tive a Tombense, né, mas de categoria de base no Brasil. Fui para Jundiaí, no Paulista, e ali eu tive a oportunidade de conhecer meu empresário, Gilvan, que está comigo até hoje, onde nós juntos descobrimos essa possibilidade da minha cidadania italiana. Então ali foi o momento onde eu tive a oportunidade, através da minha família, que veio da Itália, de ter uma possibilidade na Europa. Então eu saio do Paulista de Jundiaí e venho para a Itália para fazer um teste também, uma avaliação. E foi dali que eu consegui o meu primeiro contato aqui na Europa. Então você vê como que foram muitas indas e vindas, foram muitos clubes me dispensando e eu recomeçando de novo. Então fica aí de encorajamento e para quem está nos ouvindo, né, de que enquanto houver oportunidade nós temos que perseverar. E foi assim o meu início no Brasil. E aí, chegando na Itália, conta um pouquinho como é que foi também, porque você passou pelo Pro Vercelli, que é um clube muito tradicional também, né? Digamos que no começo, né, da era do futebol italiano, um dos mais renomados, campeão italiano. E aí você passou por vários clubes até chegar ao Cagliari. Conta um pouquinho como é que foi Cara, essa aqui, ó, sua aqui é a trajetória. segunda parte, né? Então nós temos a primeira parte aí desse momento no Brasil, e aqui foi interessante também, porque eu cheguei, meu primeiro clube foi o Cittadella, né? Cara, eu cheguei em janeiro e tava muito frio. Nossa, é uma região bem fria ali e tal, então assim, foi um desafio grande para mim nesse início, então, tanto a questão do clima como a questão de você de estar sozinho, né? Começando uma jornada ali, eu tava com 19 anos, então esse foi um desafio. Eu fico e jogo a Série B da Itália por 6 meses. E depois, como eu ainda tinha um contrato com o Paulista de Jundiaí, a Tombense me compra do Paulista de Jundiaí. Então eu assino um contrato com a Tombense. Fico um período na Tombense onde eu participei da campanha de acesso, né,
a vitória da Série D, da Tombense. Foi ali que eles começaram a deslanchar, então eu fiz parte daquele elenco. Foi lá onde eu conheci minha esposa, que para mim foi a maior vitória ali daquele momento da minha carreira. Nós estamos juntos aí 7 anos. Só um parênteses, eu já fui para Tombos na época que o Bragantino disputou a Série C, acho que em 2017. Rapaz, é longe, hein? Cara, e a estrada, porque não tem voo, né, perto, é chão mesmo a estrada. E a gente longe. Brinca, é longe de tudo. Tombos consegue ser longe de todas as direções, né? E aí eu volto da Tombense e aí o que acontece? Como eu era jovem, eu estava buscando continuidade nos clubes, né? Estava buscando transicionar daquele período onde você tem o campeonato com os juniores e tal, para o campeonato profissional. E esse é um salto assim, muito que às vezes pode até acabar com a carreira de um atleta, né? Não é fácil você transicionar da categoria de base para o profissional. Então esse é um momento muito importante e eu estava buscando essa continuidade. Então eu voltei para cá, eu fui para o Spezia, sempre na Série B, para tentar jogar. Depois nós optamos ir para a Série C para eu conseguir ter essa continuidade de jogos, conseguir fazer um bom campeonato. Então dali do Spezia eu vou pro Pordenone. Depois do Pordenone eu vou pro Siracusa, sempre na Série C. E aí a minha esposa vem para ficar comigo aqui na Itália e quando a gente estabelece a nossa família aqui, juntamente com isso, a minha carreira começa a deslanchar também. Eu consigo fazer 40 jogos na temporada, fazer um bom campeonato da Série C, no Bichelli, na Puglia, e foi aí que eu cheguei na Pro Vercelli. Então eu chego na Pro Vercelli, me desvinculo da Tombense e eu permaneço ali por 2 anos, que foi o período onde depois veio o Covid, que foi acho que um dos períodos mais difíceis que eu enfrentei assim na carreira e também para todos, né? Foi um momento bem delicado. Então foi mais um percurso aí de indas e vindas, de você perseverar e não desistir e tentar buscar essa estabilidade aqui no futebol italiano. E na Itália foi muito complicada a questão da Covid, né? Porque foi um dos primeiros países, assim, pelo menos do Ocidente, a ter uma epidemia muito forte, né, espalhada aí pela sociedade, principalmente na região de Bergamo lá, mas depois foi espalhando, né, por todo o país. Aqui foi bem delicado, o povo viveu assim de um jeito bem fechado, respeitando as regras, então a gente viveu de uma forma bem isolada. E eu pensei na época, cara, assim, nós pensamos na ideia de deixar tudo e voltar para o Brasil. Minha filha estava com 3 meses, nós estávamos sozinhos aqui, então esse foi um momento chave também na minha carreira, porque nós pensamos realmente assim em voltar. E aí, mais uma vez, nós decidimos perseverar e dali, em pouquíssimo tempo, eu cheguei na Série A. Mas foi uma subida assim, porque o que acontece? Eu saio da Pro Vercelli e eu recebo uma proposta de um projeto. Qual que era esse projeto? Era um time que estava na Série D, que eles queriam chegar em 2 anos na Série B. E aí, para mim, naquele momento, era um projeto muito bom, e eu abracei. Só que o que acontece? Mais uma vez, né? Futebol inusitado. Eu fico 6 meses nesse lugar, depois eu retorno novamente para a Série C, termino a temporada no Lecco, e aí o Modena me chama. E aí no Modena foi a grande virada na minha carreira, né? Porque até eu chegar no Modena, foram sempre bons campeonatos que eu fiz, essa busca por estabilidade, por crescimento, por maturidade no futebol, porque assim, tem jogadores que amadurecem tanto fisicamente, mas desenvolvendo toda a sua potencialidade muito rápido. E isso pode ser visto como uma coisa boa e às vezes também pode ser uma coisa ruim, entendeu? Às vezes o atleta recebe tantas coisas e não tem talvez a maturidade ou a cabeça para administrar tudo aquilo e acaba se perdendo. Então, assim, no meu caso, eu fui adquirindo a maturidade aos poucos e crescendo como jogador, como pessoa, fisicamente também.
E foi um processo muito importante para mim. Quando eu chego no Modena, essa mudança ela está relacionada também com uma mudança de posição. Porque até aquele momento ali, eu tive um jogo mais ofensivo. Então, assim, hoje a minha característica principal é um jogo ofensivo. Então, eu chego no Modena e eu lembro que eu sento para conversar com o treinador, né? E ele foi muito honesto comigo, assim. Ele falou, Paulo, seguinte, eu uso uma formação onde a sua posição preferida não tem destaque. Então, assim, eu jogava mais aberto pelas beiradas e ele tinha um estilo de jogo mais fechado. Um 4-3-1-2, como se fosse uma árvore, assim, né? E, e aí, pra mim, foi um choque, assim. Eu falei, cara, tô com 27 anos, já batalhei, já lutei. Aí eu vou ter que chegar aqui agora, vou ter que me colocar em discussão de novo, vou ter que me adaptar em uma nova posição. E a minha primeira reação foi querer sair. Então você vê, cara, como que tanto na vida, né, no futebol, no esporte, na vida, situações de desconforto podem nos levar para um lugar melhor. Só que às vezes a gente quer fugir desses momentos, né? Porque a gente tá acomodado ali, a gente fala, não, tô bem, pô, já tem uma história aqui. Então eu tive essa luta interior e eu falei, e eu até falei pro meu empresário, falei pra minha esposa, e a minha esposa falou, amor, tô com uma boa sensação, acredito que você deve permanecer aqui. E as coisas se encaminharam para eu permanecer. E aí a coisa engraçada é que eu, minha perna forte é a direita. E aí o que acontece? Teve um jogo, cara, você vê como que é o futebol, né? Que o lateral esquerdo machucou o titular, então o reserva se tornou o titular. E aí tinha um jogo de uma Copa Itália, assim, onde o treinador ia dar possibilidade para quem estava jogando pouco. E foi ali, cara, foi esse jogo que mudou minha carreira, assim. Porque era o espaço que tinha. Talvez ele nem teria pensado em me colocar naquela posição ali. Ele falou, vai ali, tá sobrando um espaço. E eu agarrei aquela oportunidade, eu comecei a jogar de lateral esquerdo. Então, assim, como que essa posição me ajudou? Me ajudou porque eu conseguia ser alguém a mais pro time no ataque, mas eu tinha que voltar para marcar. Então, foi um campeonato onde era engraçado, porque e até virou notícia no jornal aqui e tal, porque eu começo minha carreira como atacante de área, como camisa 9. Então, assim, eu tenho essa não facilidade, mas se eu tiver oportunidades, eu sou um jogador que consegue ver o gol, consegue estar próximo do gol e tal. Então, jogando de lateral, tinha momentos no jogo que ele me colocava de atacante. Então, assim, eu começava o jogo de lateral, aí às vezes no jogo ele me colocava no ataque. Então, naquele momento eu comecei a me tornar um jogador mais versátil. E ali foi um campeonato maravilhoso. A gente foi campeão da Série C, com o Modena. E então a gente teve o acesso com o clube, fizemos uma campanha muito boa. Eu vou para a Série B, e aí na Série B eu começo me destacando. E aí no mercado de janeiro o Cagliari me compra. Então, 2 anos atrás eu chego aqui em Cagliari, e eu chego que o Cagliari estava na Série B. E eu chego junto com o Ranieri. E foi um momento também muito importante na minha carreira. Então, o Ranieri chega em Cagliari, ele tem uma história aqui maravilhosa, assim, o povo gosta muito dele por tudo que ele fez e representa não somente pro futebol, né, mas também para Cagliari. E aí, em 6 meses nós conseguimos o acesso. Então em 2 temporadas eu estava nesse recomeço do Covid na Série D, fui para a Série C, fomos campeões da Série C, vim para a Série B com o Modena e a gente teve o acesso para a Série A. E aí na temporada passada eu joguei toda a temporada na Série A com o Cagliari, e nesse ano novamente estou aqui jogando a Série A com o Cagliari. Então foi essa a minha trajetória, assim, contada de uma forma bem resumida, mas com momentos muito importantes e que me trouxeram até aqui. E teve um acesso heróico também, né? Com o Cagliari. Conta como que foi esse acesso. Então, cara, foi um acesso assim.
Incrível. Se alguém tiver interesse, se você colocar no YouTube, de vez em quando eu vou ver. Alguém reuniu todos os jogos, os gols dos jogos, assim, né? Os momentos mais importantes, está disponível no YouTube. É muito emocionante, porque, como eu te falei, né? Eu cheguei no Mercado de Janeiro, o Ranieri chegou no Mercado de Janeiro, e o time estava em 14º lugar. Então, assim, na Série B, sobem os 2 primeiros direto, e depois do terceiro colocado até o oitavo ou nono, agora não me lembro, tem um playoff para mais uma vaga. Então sobem 3. E a gente conseguiu sair do 14º lugar e terminar nessa zona de classificação para o playoff. Só que a gente terminou em uma posição onde a gente teria que fazer todos os jogos para tentar esse acesso. Não era uma posição confortável, que às vezes tem alguém que termina mais alto e tem que jogar 3, 4 jogos só. A gente começou. Então eu lembro que um episódio legal desse playoff foi que eu participei do último jogo do Buffon na carreira dele. Que a gente venceu o Parma e conseguiu avançar para a final do playoff. O Parma estava na semifinal com a gente. O Buffon fez o último jogo da carreira dele contra o Cagliari aqui em Cagliari. Ele jogou o primeiro tempo e saiu, e depois dali ele encerrou a carreira dele. Então era muito difícil, cara. Foi assim, muito emocionante essa escalada que a gente teve. E eu me lembro que o momento mais marcante, com certeza, né, foi a final. Também está disponível lá no YouTube se alguém quiser assistir. Porque a gente chega para fazer o segundo jogo, né? A final foram 2 jogos. Primeiro em casa a gente terminou empatado 1-1. E a decisão era fora de casa contra o Bari. E eu me lembro que eu cheguei no estádio, cara. E o estádio tem a capacidade para 60 mil pessoas. E devia ter, assim, umas 64 mil pessoas. Tava, assim, lotação máxima. Foi um jogo difícil, foi um jogo muito equilibrado. Tava chovendo um pouquinho, assim, aquele clima bem europeu. E aí eu me lembro que tava 0-0. E aí faltava, acho que aos 80 minutos, faltavam uns 10 minutos, eu saí. Tava muito cansado, cara. Nossa, depois de toda a trajetória no playoff e tal, de toda a luta, eu me lembro que eu sentei no banco assim e faltavam 4 minutos para acabar o jogo. Aí eu sentei e comecei a olhar tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, cheguei até aqui. Sabe, depois de. Aí você começa a fazer um filme de toda a trajetória, né? De todo. Do sonho, né? De você. Pô, no Brasil, eu me lembro jogando videogame com o Milan, com a Juventus, sabe? Você tá ali vivendo aquele sonho de criança, sabe? A gente foi. Minha carreira foi construída, né? De sonhos, de ver os jogadores, de ver os jogos, de ver o Brasil. E eu tava ali naquele momento a um passo de poder ter uma oportunidade de chegar na Série A. E o jogo empatado, e faltando 4 minutos, e o estádio inteiro começou a cantar assim, eles cantaram em italiano, né? É como se a frase que eles cantavam é: não vamos deixar escapar essa Série A. Cara, 64 mil pessoas cantando. E eu falei, meu Deus, eu cheguei até aqui. Mas eu tava acreditando, eu falei, não, eu acredito, e aos 94 a gente consegue fazer um gol que garante o acesso. Nossa, cara, foi muito emocionante, assim, chegar na cidade, a festa que foi nessa cidade. Esse momento foi incrível e muito marcante, né? E aí, após esse momento, eu tive a oportunidade, ano passado, de jogar o campeonato, de a gente ter a permanência na Série A, que é uma coisa difícil e muito importante também para o clube. Estamos aí nessa segunda temporada. Muito bacana, né? E você falou do Cláudio Ranieri, é importante enfatizar para o ouvinte que de repente não se recorda, aquele técnico que foi campeão com o Leicester, um dos feitos mais heróicos, né, de toda a história do futebol. O modesto time do Leicester, campeão da Premier League 2016. E aí, humildade também, né, do Ranieri em pegar um time na situação que estava, né, como o Cagliari, numa Série B de campeonato italiano, conseguir ascender com esse clube. Depois ele acabou anunciando o fim da carreira, mas agora retomou na Roma, né, que é um grande italiano, para a gente ver o tamanho que tem o Claudio Ranieri e essa experiência que você tem com ele. E por falar
em grande, né, em Série A, primeira divisão. Conta um pouco como é que é o nível, né, de competitividade da Série A. Realmente é algo assim dentro do que você imaginava, exige o máximo tecnicamente, fisicamente, mentalmente? Cara, exige. Para mim está sendo uma experiência muito boa, né? Como crescimento tanto dessa questão técnico-tática, porque exige muito mais atenção, exige muito mais equilíbrio. Então, para mim é um crescimento importante na minha posição e para o futuro da minha carreira. Para você ter a dimensão do último jogo que a gente teve, não na Copa Itália, né? A gente jogou ontem contra a Juventus, mas eu falo no campeonato. A Atalanta veio jogar em Cagliari e alguns dias antes ele estava jogando a Champions League contra o Real Madrid, fazendo um jogo assim que para mim eles foram e mereciam um resultado diferente contra o Real Madrid pelo futebol que eles estão oferecendo, pelo trabalho que tem sido feito ali. Então assim, é um nível muito alto, porque eu vejo os times italianos muito bem nos campeonatos europeus. Então assim, a comparação que você pode ter do nível do campeonato, basta você olhar quando os times de ponta chegam nos campeonatos europeus e o que eles estão representando ali. Então eu vejo a Itália muito bem nesse aspecto e é um nível realmente que exige bastante, tanto mentalmente como fisicamente, uma disciplina, mas que para mim está acrescentando muito, né? Então estou aproveitando ao máximo essa oportunidade. E o que você enxerga de pretensões para o Cagliari nesse momento? O time acabou eliminado da Copa Itália pela Juventus, como você mencionou. No campeonato italiano tem oscilado ali no 14º, 15º lugar, mas ainda estamos na metade da temporada, né? O que dá para aspirar em termos de campeonato italiano com o Cagliari? Então, ano passado o objetivo era a permanência no campeonato. Então, assim, esse ano o desejo do clube, né, é não somente uma permanência, mas uma permanência que seja mais, não posso dizer mais tranquila, né, mas mais madura, uma permanência onde o time comece a crescer um pouco mais para almejar mais para frente lugares que possam projetar um campeonato europeu, quem sabe, mas nesse ano esse step, né, esse crescimento para uma permanência mais tranquila, e o time foi estruturado para isso. A gente tem transicionado para isso também. Mas como eu falei, é um campeonato bem equilibrado que você pode em 2 jogos estar em 12º, como em 2 jogos negativos você está em 16º. Então assim, a gente tem buscado isso. O grupo é bom, tem trabalhado bem. Então é esse o nosso objetivo. Bom, mas o seu contrato vai até o meio do ano que vem, me corrija se eu estiver errado, né? É o fim da temporada, né? Até o fim da temporada, né? Até julho de 2025. É junho, né? Isso, a temporada, Junho, o último mês é junho, isso. E aí você teria a possibilidade de assinar pré-contrato com outros clubes e tem surgido de uma maneira muito forte, né, no Rio Grande do Sul, o seu nome associado ao Internacional. O que é que tem de negociação em relação a isso? Ou é só especulação? O que é que você pode falar sobre isso? Porque o Inter vai precisar, né, de um elenco mais reforçado, aí pensando em Libertadores, é um time que vem se fortalecendo, e você no cara ele não tem tido tanto espaço assim, né, como na última temporada. Você pensa em de repente retornar para o Brasil e para um grande clube? Se surgisse uma proposta do Internacional, você voltaria para o Brasil? E também essa proposta existe ou é só especulação? Cara, assim, o mercado não está aberto oficialmente ainda, né? Então eu acredito que tenha havido um contato, uma especulação, nenhuma proposta oficial ainda para eu poder decidir ou não, entendeu? É claro que com um time dessa importância no Brasil, eu fico feliz em ter somente essa sondagem. Para mim já é uma alegria assim de saber que o meu nome tem tido oportunidade de alcançar o mercado brasileiro também, porque tem essa dificuldade, né? Por eu sair do Brasil muito cedo,
por eu ter uma carreira assim de ascensão aqui, onde eu passei por clubes de Série C, Série B, e hoje eu estou tendo a oportunidade de jogar a Série A, então para mim é algo muito importante. E assim, eu estou num momento chave também porque estou com 30 anos, estou bem fisicamente, com uma boa maturidade, e eu acredito que eu tenho bastante coisa para oferecer ainda e para buscar crescer. Então, se aparecesse algo do Brasil, com certeza eu iria olhar com muito carinho e também penso nessa oportunidade. Mas, claro, temos que ver nessa abertura do mercado quais são as intenções do clube aqui, né? Porque, como você falou, nessa proximidade do término do contrato, a gente precisa sentar para ver se tem intenção de renovo ou uma intenção de saída. Então, assim, é isso que vai ter que ser avaliado agora e vamos ver como que as coisas vão se encaminhar. Mas eu fico feliz por saber disso e vou continuar trabalhando para poder estar disponível para o que acontecer nesse momento da minha carreira. Bom, você falou que começou a carreira como atacante, atuou depois como lateral esquerdo, várias posições, também lateral direito, né, no Cagliari. Hoje, assim, você continua se considerando um jogador que atua em diversas posições ou prefere ser condicionado como um jogador numa posição específica, por exemplo, como lateral direito? Qual a sua posição hoje ou você continua sendo um jogador de várias posições? Cara, eu acho que hoje é uma coisa que pode se tornar um ponto positivo para mim, né? Porque eu acredito que eu tenho essa versatilidade. Porque jogando quase 2 temporadas pela esquerda, você acaba se aprimorando ali. Usar a perna esquerda, fazer as movimentações corretas. Então, assim, hoje dentro da formação estabelecida pelo time, eu posso atuar como lateral, posso atuar como meio campo aberto. Em uma defesa com 3 zagueiros, eu posso atuar como um ala. Então, assim, dar essa possibilidade tanto pela direita como pela esquerda. Então, eu tenho essa abertura para poder ser útil para o time, né? Eu acho que é isso que eu tenho que usar ao meu favor e me dar uma disponibilidade maior, né? Dentro da equipe. Bom, nós já vamos caminhando para a parte final da entrevista e eu gostaria que você falasse a respeito de Bragança Paulista, né? Se você primeiro, né, pretende retornar a Bragança Paulista, né, depois que encerrar a carreira, se é que você já tem algo em mente, né? Claro que você é muito jovem ainda, tem muita linha para queimar, mas a gente sabe que a carreira é curta, né? Você tem algo em mente, pretende voltar para Bragança? E também do Red Bull Bragantino, né? Como é que você tem visto a Red Bull investindo no futebol e em Bragança Paulista, né? A Red Bull, que é uma grande empresa, escolhe a América do Sul, na América do Sul escolhe o Brasil, no Brasil escolhe o Estado de São Paulo, escolhe Bragança Paulista. E tem time na Série A, tem investimento em estádio, centro de treinamento do primeiro mundo. Também seria um sonho para você atuar no Red Bull Bragantino? Seria bem legal, né? Poder fazer parte desse grande projeto, né? Porque eu tive a possibilidade. Como eu te falei, eu fiz parte dessa parceria que tinha na época entre o Bragantino e o Legionário, né? Mando um abraço também pros treinadores que eu tive ali, né? Pro Bill, pro Pedrinho, para várias pessoas que foram importantes ali naquela época e que acreditavam em nós. Então, assim, tenho muitas amizades que permaneceram, pessoas que eu joguei, que eu mantenho contato até hoje. E então, assim, Bragança, tanto para mim como minha esposa também, que ela gosta muito da cidade, das amizades que nós construímos lá. Então, assim, com certeza tem um carinho especial. E por eu ficar um período fora e depois voltar, dá para perceber ainda mais a diferença, o impacto, né, que tem para a cidade em todos os aspectos, né? Principalmente nessa questão, acredito que tenha esse investimento para que os nossos jovens de Bragança, né, possam ter essa base formada para chegar no profissional. Coisa que eu não tive e que eu acredito que é muito importante
porque prepara em todos os aspectos você para chegar pronto pro profissional. Então, assim, não que, como eu falei, né, não que quem não tenha não possa chegar. A minha história é um exemplo disso. E vai formar você em outras coisas. Porque também tem isso, né? Esse é um ponto. Às vezes a pessoa teve uma base tão boa que quando ela tem que enfrentar uma dificuldade no profissional, que pode acontecer, ela acaba desistindo. Então, assim, eu espero, né, que possa ter essa possibilidade para os jovens de Bragança desenvolverem o talento, o futebol, poderem chegar bem e com certeza a gente pensa e por enquanto eu não tenho uma ideia fixa assim, né, porque são 10 anos aqui também, né? Então a gente tem um carinho muito especial pela Itália, pela nossa vida aqui. Meus 2 filhos nasceram aqui, eles são italianos, então assim, tem também o nosso pedaço de coração aqui e é uma coisa que nós vamos ter o discernimento aí mais na proximidade mesmo desse término da carreira e como as coisas vão estar se desenvolvendo naquele momento, né? Bom, e de certa forma, apesar de você, sua esposa, né, estarem fora, né, sua esposa, você fala de Tombos, né, Minas Gerais, De você de Tombos para o Bragança, mundo, né? mas você tem familiares ainda em Bragança, então, assim, queria Com que você tivesse a certeza. vontade para mandar um abraço aí para os seus familiares que estejam ouvindo a sua entrevista aqui na 102 FM. Fica à vontade aí. Cara, muito legal, né? Porque toda a minha família tá em Bragança, né? E a história é bem legal, né? Minha avó Maria, ela vem da Itália na imigração com 20 anos e ela vai para o Brasil em busca, né, de uma vida melhor e se estabelece em Bragança. Então, assim, é uma família de 8 irmãos, né? Então, que cresceram, se desenvolveram. Então, assim, eu cresci com toda essa família ali. Mando com certeza, né, um abraço e o agradecimento pelo meu pai que sempre apoiou, seu Paulo Afonso. Um grande abraço para minha mãe Bernadette, para os meus tios. Não vou citar todos eles aqui, né, mas um carinho especial para todos vocês que fizeram parte dessa história e torcem e torceram por mim. Então, é uma alegria poder estar aqui representando tanto a família como a cidade. Bom, da minha parte, eu queria fazer um agradecimento ao Guido Cacossi, que é meu primo, e é seu primo também, né? E aí, através do Guido Cacossi, Essa conexão, né? acabei descobrindo, né? Uma conversa informal, ele comentando, né? Que tinha um primo jogando na Itália, na Série A, no Cagliari. Como assim, né? E aí ele começou a explicar um pouco mais. E aí, para você ver como o mundo é pequeno, nós não sabíamos, né? De que tinha um Bragantino jogando na Série A italiana, na Europa. Nós tivemos já grandes nomes, né, de jogadores nascidos em Bragança Paulista e que tem aí toda a nossa reverência, né, como Pintado, que foi campeão mundial, campeão da Libertadores pelo São Paulo, Manguinha, Cedo, campeão brasileiro pelo Guarani, campeão paulista pela Inter de Limeira, o Ney, lateral direito, que foi campeão da Libertadores, né, pelo Internacional, e tantos outros jogadores, mas que acabaram, por um motivo ou outro, não atuando no futebol europeu. E você faz a trajetória contrária, né? Acabou não atuando ainda, né, em grandes clubes do futebol brasileiro, quem sabe é a possibilidade, mas em contrapartida acabou conseguindo conquistar o seu espaço num cenário extremamente competitivo, que é o cenário europeu. Então eu queria agradecê-lo aí pela disponibilidade, né, e convidá-lo para que quando estiver em Bragança Paulista nos faça uma visita também na 102 FM, nos dê um alô, vai ser um prazer também recebê-lo, né, nos estúdios da 102 e sempre um prazer, né, sucesso na sua carreira e vamos ver o que vai ser daqui para frente, mas pode ter certeza que a partir dessa entrevista você passa a ser mais conhecido em Bragança e milhares de pessoas passam a torcer também pelo seu sucesso. Se você, da última vez que eu retornei agora, eu levei até uma camisa lá para Legionários, mando um abraço para todo o pessoal de lá, né, já mandei um abraço para o Pedrinho, que foi o meu primeiro treinador e ele está lá até hoje, na mesma posição. E isso é uma coisa muito legal, né? Um grande encorajamento para as crianças que estão lá. Deixo meu abraço para a família Asi, família Dentelo e para o Guido, né?
para o Gígio, para os íntimos, que nos ajudou, nos fez essa conexão. E para todos os meus amigos, né, que foram importantes e próximos nessa carreira. Não gostaria de citar poucos, então quem realmente sabe, torce e está do meu lado, sabe que esse abraço chega, porque foram pessoas que acreditaram em mim, né, nos momentos mais críticos e onde às vezes parecia que não ia ter um futuro assim, né, e então pessoas que foram muito importantes para mim, que estão me ouvindo, um abraço no coração de todos vocês e com certeza, quando eu estiver aí, a gente pode combinar essa visita no estúdio. Obrigado, Paulo. Um abraço, sucesso aí.